Eu sou a Laura Zimmer e eu sou acadêmica do curso de Produção em Mídia Audiovisual da Unisc e eu fui produtora, assistente de câmera e diretora de arte do documentário Teto das Ruas. Eu sou Luiz Alexandre, também acadêmico aqui do curso de Comunicação da Unisc, de Produção em Mídia Audiovisual. Eu dirigi, editei, fiz direção de fotografia e produção do documentário Teto das Ruas. O documentário, então, ele fala um pouco sobre como é um pouco da realidade dos moradores de rua de Santa Cruz do Sul, dando a voz para eles, contarem um pouco da história deles e como a pandemia acabou afetando a convivência deles e a relação deles com o albergue. E nós vamos contar aqui no programa Laboratório um pouquinho mais de como é que foi a produção desse documentário. Morar na rua não é fácil. É frio, né? É chuva. Pensa bem, pegar um dia de geada aí, eu já passei, tu acordar assim com a matéria, só uma matériazinha por cima de ti, um papelão, às vezes 2 graus abaixo de zero, e tu com a sensação de uns 10, né? Perdi a minha familiar e tô continuando na rua. Quem me ajuda mesmo é o albergue. Se não fosse ele, eu tava no mundo da droga, no mundo da cachaça. Se para o homem já tá difícil ficar na rua, imagina mulher ficar na rua, né? Eu fui parar embaixo da ponte. Fui assaltado, me bateram e tudo. Roubaram tudo que eu tinha. Daí eu decidi que a rua não é pra mim. A rua não é pra mim. Passar a maioria das horas caminhando, porque daí o teu corpo automaticamente ia ficar cansado. Onde tu se deitar no limpo ali tu dorme. Acordar no outro dia. Toda hora para sujeito a deitar e não acordar. E não adianta, né, meu jovem? Tem que viver a vida, né, cara? Se você não viver a vida... Bom, para começar, para quem não me conhece, meu nome é Paulo, mas mais conhecido por Pelé. Rony Padilha Silveira tem 22 anos. Antigamente é jacaré pra cima e pra baixo. Né? Denise tem 46 anos, mora aqui em Santa Cruz do Sul. Meu apelido é Falcão, minha idade é 39, moro na rua desde 2017. Não, eu sou natural de Santa Cruz do Sul. Nasci e me criei aqui, mas já trabalhei em outras cidades fora de Santa Cruz. Né? Perdi família por causa da droga, da bebida, né? E aí optei por sair de casa para ficar na companhia dos companheiros na rua para beber. A mulher saturou, não deu mais. Acabei separando, né? Daí eu me tirei de vez, daí eu fiquei jogado às traças mesmo. Daí eu fiquei direto assim, ó, perambulando. Só não era mendigo porque durante o dia eu batia na casa de um e outro, pedia um serviço, me dava o serviço, mas de noite eu já gastava tudo em droga. Né? E o álcool era parceiro de todas as horas, era 24 horas. A minha história, em primeiro lugar, eu saí de casa. Morava eu, a minha mãe, minha tia, a irmã da minha mãe. E a minha tia, ela ficava pegando meu pé, se implicando comigo, sabe? E falava que eu não tava aí pra mãe, que eu não cuidava dela direito. E aquilo foi me enchendo até que explodir, né? Aí eu falei, não. Aí chegou um dia de noite, aí eu saí de casa. Eu morava com a minha mãe, minha falecida mãe e meu irmão. E minha outra irmã. Não deu certo, a minha mãe partiu. Daí eu deixei ele morando onde ele morava e peguei o mundo.
Eu vim parar no albergue por causa da minha irmã. Porque ela começou a quebrar minhas coisas e eu me avancei nela, daí deu ficha na polícia. Por isso que eu vim parar no albergue. Porque daí ela tem uma medida protetiva, tem que ficar 100 metros longe de casa. Por isso que eu vim parar no albergue. Daí agora estou trabalhando para conseguir o que eu quero, minha casa. E eu tava falando com a minha namorada agora, que mora longe. Mora lá em Manaus. Longe. Imagina, lá. Imagina. Ela tava indo pra igreja agora. Daí ela vai vir pra cá morar comigo, daí tem que conseguir o que eu quero, minha casa, minhas coisas, pra erguer de novo tudo, né? Graças a Deus, depois de muito tempo, consegui assinar a carteira. Apareceu 2 anos atrás um problema do coração, daí ia ficar muito difícil pegar uma firma aqui em Santa Cruz. Daí um pessoal me apadrinhou há uns 5 anos atrás, uma ONG, e se eu quisesse, né, mudar de vida, eu ia ter uma chance. E estou agarrando com um ex-residente, né? Eu sinto muita falta de casa. Tá. Só que nem eu disse pra você, mas pra dentro de casa eu não tenho chance de voltar mais, né? Porque eu disse, agora eu botei na minha cabeça, eu vou seguir minha vida. Conseguir o que eu quero, porque dentro de casa era só briga, mais briga. Daí eu botei na cabeça que eu vou conseguir o que eu quero. Que é minha casa e minhas coisas. Minha família eu abandonei, não é que eu abandonei mais. Eles pra lá e pra cá. Quando eles vejam eu no centro, daí eles falam comigo, mas que nem morar na casa deles eu não quero mais. Prefiro viver na rua. Graças a Deus não perdi o tempo que eu fiquei na rua para roubar dos outros. Graças a Deus não precisei ir para cadeia, nada. Mas magoa muita gente. Por exemplo, meus familiares eu magoei muito. Como me estendiu a mão, daí no outro dia eu saía de lá, eu levava alguma coisa desse embora. Não adiantava, eu trabalhava em 2, 3 empregos, um só para manter meu vício. Mas é que atrapalhava, né? Eu não deixava faltar coisa dentro de casa, mas eu também não tinha vida, né? Ou eu estava trabalhando ou eu estava usando droga. Não tinha via raramente meus filhos. Já faz 1 ano e 7 meses que eu parei de ingerir bebida alcoólica. E em pleno Natal, eu aqui dentro, na véspera do Natal, do ano retrasado, eu bebi, mas não para cair. Aí vim pro albergue, tomei meu banho, jantei, me deitei na cama e no outro dia Natal. Estou deitado na cama, pensei, digo, a partir de amanhã eu não vou beber mais. Não precisei de clínica, nada. Não falei pra ninguém. Muitos já me disseram, cara, eu queria ser que nem tu tem, como é que tu consegue dizer que não vai beber e não vai de bom? Tá na cabeça da pessoa, né, meu? Graças a Deus consegui me afastar um tempo da droga. Andei uns 3 meses atrás, recaí de novo, não foi muito, mas um uso que for, né, já tanto tempo que eu estava sereno, e também de vez em quando dou uma fumada, que parece que é mais forte que eu. A bebida que ainda me persegue. Eu não posso dizer que nunca mais eu vou querer, nunca mais eu vou beber. Então eu só digo, só por hoje eu não quero. Todo dia de manhã quando eu saio eu digo, hoje eu não vou beber. Aí o bicho vai dar aquela latinha de casa, meu pai. Aí. Vai mais. Já tá com 5 quilos de moeda aqui dentro. Tá louco? Quase não consigo levantar ela. Ele tava fazendo isso aí, sabe que eu filmando. Ó, já ganhou R$1 do cara pra botar na latinha. Se fosse filmar, eu não fazia isso. Documentário. É. Aí já deu a tua entrevista lá? O cachê tá bom.
Tanta gente fala de onde veio, uns falam que veio de China, e foi os chineses que plantaram isso aí. Mas o que eu vou dizer? Sim. Deixa bem soltinho o braço, não vai doer. Ele não veio da China, mas eu fico pensando, como é que ele veio de lá da China? A China é lá não sei aonde. Como é que esse vírus veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Ah, quem diga, eu também não descaro que não tenha sido criado mesmo em laboratório. Se tu vai analisar, tem muita gente ganhando milhões, tem gente que ficou milionária com esse Covid. Alguém tá ganhando muito, né? Vai saber quem, né? E assim vai vir mais epidemias por aí. Eu acredito que veio daquele lá do Japão, da China, né? Que o Bolsonaro quis comprar vacina, por isso que começou essa epidemia toda. Daí por isso que tá dando essas mortes aí. Por que tu acha que ele não quis comprar vacina? Isso daí foi votado errado, cara. Esse cara aí foi votado errado. Foi votado errado sim, minha jovem, tá ligado? Mas governador, né, cara? Mais que nós. Eu acho que quem está movimentando essas vacinas aí é os outros empresários. Se dependesse do nosso presidente, aí eu acho que por ele já tinha morrido muito mais gente. Eu acho que eles querem, estão torcendo para que chegue a 1 milhão de mortes, eu acho. Eu peguei Covid. Eu peguei os sintomas leves. Daí depois minha mãe pegou por causa de mim, que ela me cuidava. Daí a minha irmã jogava muito na minha cara, porque a minha mãe foi parar no hospital. Ela pegou bem forte. Daí minha mãe foi parar no hospital. Daí minha irmã jogava muito na cara, porque eu falava muito pra minha mãe que ia tomar que ela pegasse a doença, né? Eu falava muito pra ela. Daí o que deu, ela pegou, né? Por causa de mim. Ela ficou 10 dias no hospital. Bem mal no hospital, na UTI. Bah, que me deu uma pena da minha mãe, do jeito que ela tava. Fraca. Já perdeu um conhecido por Covid? Perdi 2. Quase perdi um aqui dentro, mas melhorou. Quase melhorou. Perdi um irmão também agora, pouco tempo no Covid. Como é que foi pra ti esse período, esse momento? Olha, triste, né, cara? Porque ninguém quer perder um familiar, né, cara? Só uma coisa que eu não sei é chorar. Entendeu? Eu perdi a minha mãe, eu não chorei. Eu não sei chorar, porque o padre, quando morreu meu pai, disse, não adianta chorar, porque é o seguinte, o sentimento está dentro do coração, está dentro da gente o sentimento. Então, minha mãe faleceu, né? Eu não consegui chorar, não consigo chorar. A minha mãe teve. Quando ela foi pro asilo, sabe? Quando ela entrou no asilo, ela tava. Foi a Cristina, a assistente, que me falou, né? Que ela tava com a Covid, né? Aí quando a Cristina me falou assim, eu me apavorei, né? Eu fiquei assim, porque ela tem diabetes, sabe? Ali naquela hora eu desabei, né? Aí eu comecei a chorar, né? Como eu já tô aqui, ó. Já tô quase, sabe? Mas aí a Cristina falou que eu não precisava me preocupar, que eles estavam lá medicando ela e que ela estava em isolamento. Aí depois, quando eu liguei para a Cristina para perguntar de novo por ela, aí a Cristina falou que não era mais para mim me preocupar, que ela já tinha passado, que ela estava bem. Aí aqui, quando a Cristina me deu essa notícia, aí me aliviou, sabe?
que tu espera pro teu futuro, Pelé? Olha, do meu futuro, eu viver, eu acho que o resto da minha vida, da minha família. Eu acho que eu estou voltando para casa agora, para minha ex agora aí. Já vivi 15 anos com ela, mas quis sair para a rua por causa da bebida. Mas ela sempre vem, ela que lava minha roupa, vem aqui, volta para casa. Aí eu digo para ela, eu sou morador de rua. Ela diz, não, tu não é morador de rua, tu tem a tua casa e vou morar. Né? Então acho que está na hora, né? Sentar a cabeça, que já está caminhada, né? E tocar a bola para frente, né, cara? Eu prometi para minha falecida mãe e eu vou cumprir. Antes dos meus 45 anos eu vou ter uma casa própria de novo. Eu já tive casa própria e vou ter. O que tu espera pra ti daqui pra frente? Mais vida, meu. Mais vida, cara. Mais vida mesmo. E mais apoio dos autoridades. Se tu pudesse fazer alguma coisa diferente na tua vida, tivesse uma segunda oportunidade, o que tu ia fazer? Eu queria viajar bastante. Tirasse uma mega legal e eu queria viajar. Pra onde tu queria viajar? Eu queria conhecer a Jamaica. Gosto muito do reggae, né? Então, a Jamaica. Né? E o Brooklyn, nos Estados Unidos. Eu gostaria. Eu acho viajar. Viajar. Pra, assim, um lugar, assim, que eu ainda não conheço, sabe? Viajar, assim. Ou... viajar pra Gramado, assim, sabe? Ou pra outro lugar, assim, Europa, sabe? Viajar. Tentar mudar. Pedir perdão pra minha irmã que eu fiz. E bola pra frente. Tu tem algum sonho, Denise? Eu, sonho, tenho. Tenho um sonho de ter a minha casa, a minha filha morando comigo, tá? E ter alguém, um companheiro do meu lado, sabe? E seguir a minha vida, ter uma família, assim, sabe? E como eu sei que a minha mãe agora não vai poder, né? Mas eu aí quero estar sempre com ela, contato com ela. Meu sonho é terminar o colégio e ir pra faculdade. Que faculdade tu queria fazer? De advocacia. Por que tu queria fazer advocacia? Pra ajudar as pessoas. Humilde, preciso, sem cobrar nada. Para mim vai ser uma conquista se eu conseguir mesmo ganhando o que eu ganho. Antes, eu estou com 43, eu tenho 2 anos para conseguir comprar uma casa de novo, um terreno. Não vai ser uma coisa de luxo, mas tu ter assim um papel que ele é teu, né, cara? Teu, tá bem? Não desmerecendo o albergue, nada, mas tu chegar, sair do serviço e tu ir para tua casa, né? Ter teu horário para te fazer. Sonho tem vários, mas sonho é ter só mais saúde, meu jovem. Mais saúde mesmo, cara. Meu sonho é ter mais saúde. Olha, sonho até nem tenho mais nenhum, cara. Bom, o meu sonho é eu ver minha filha bem, meus netos bem, crescerem bem e com bastante saúde, cara. Né? Porque não adianta eu estar com o bolso cheio de dinheiro e não ter saúde. Não poder desfrutar daquele dinheiro que eu tenho. Então eu prefiro ficar assim, como eu estou, com saúde, posso ter só o arroz e feijão para comer, mas ter bastante saúde. Mas eu acho que eu estou blindado. Deus acho que botou na minha vida. Eu sonhei uma vez que eu vou morrer com 115 anos e aos 100 anos eu vou fazer um filho. Não sei se vai dar certo, né? Daí o meu padrão disse que ele quer viver até 130, que ele quer batizar aí. Vamos ver, né?
Por enquanto estou vivendo. Eu já passei algumas poucas e boas. O Teto das Ruas foi um documentário que a gente realizou para uma cadeira do curso de Produção e Mídia Audiovisual aqui da Unisc. A gente fez ele para a cadeira de documentário 1. Como muitas produções desses últimos anos aí de pandemia retrataram a questão da pandemia, a gente queria fazer alguma coisa nesse sentido também. E a gente foi pensando, né, sobre as pessoas que tinham sido afetadas pela pandemia, e um grupo muito afetado foi as pessoas em situação de rua. Na parte de pesquisa do documentário, a gente foi até o albergue para tentar conseguir informações de como que era a questão dessas pessoas aqui em Santa Cruz. E daí, chegando lá, a gente percebeu que a realidade era um pouco diferente do que a gente esperava. E aquilo lá tinha muita história e a gente achou que era necessário, então, a gente dar um pouco de voz, tanto para essas pessoas quanto pro local em si, que não deixa de ser um personagem no documentário. E morar na rua não é fácil. É frio, né? É chuva. Pensa bem que pegar um dia de geada aí, eu já passei, para acordar assim uma matéria, só uma matériazinha por cima de ti, um papelão, às vezes 2 graus abaixo de zero, e tu com a sensação de uns 10. E quanto aos personagens que acabaram indo pro filme, foi até bem aleatório, porque o albergue, né, as pessoas que frequentam lá, elas vão lá quando elas querem, digamos assim, elas não são obrigadas a estar lá todos os dias. Então a gente não sabia quem ia estar lá quando a gente fosse gravar o documentário efetivamente. A gente fez visitas antes de gravar, e a gente já tinha batido um papo com algumas pessoas, mas a gente nunca tinha aquela certeza de, essa pessoa vai estar lá no dia que a gente for gravar, então a gente pode combinar com ela. A gente foi algumas vezes no albergue, né, para conhecer o lugar, para conversar com as pessoas, com os funcionários de lá. Em termos de gravação, a gente acabou indo só 2 dias, porque 2 noites no caso, né. Então, como eles têm um horário para chegar lá e para dormir, a gente tinha um curto período de tempo ali, a gente não conseguiu gravar tudo em uma diária só, então. Todo o planejamento da direção foi pensado de forma a facilitar bastante a nossa vida, né? A gente queria usar bastante iluminação do local, a gente queria usar, não fazer muito jogo de câmera. Até para não assustar eles, né? Porque eles nunca tinham dado entrevista, então eles estavam um pouco já assustados que a gente tá com a câmera lá. Então imagina se a gente tacasse uma luz na cara deles, né? Eles estavam bem desconfortáveis lá quando a gente chegava com a câmera, dava para ver que a maioria ficava se escondendo. Então, toda a estética do filme ele foi pensado de forma um pouco mais, para ser um pouco mais crua, digamos assim, um pouco mais bruta, mais rústica, até para facilitar a nossa produção também, quanto... Prezando pela naturalidade, né? Exato. E até o planejamento da captação de som, a gente também pensou que na época que o filme foi gravado, nós estávamos, bem dizer, no auge da pandemia, no momento que foi o pior, assim, na verdade estava passando esse momento, que tinha acabado de sair da bandeira preta, então, por exemplo, a gente não queria manter muito contato físico, a gente evitou usar microfone de lapela, a gente só usou o direcional. Então, todas essas questões foram pensadas tanto para facilitar, quanto por questões de segurança para nós também. Uma coisa bem emblemática que aconteceu durante as nossas gravações, que nem a gente esperava, é que numa das nossas diárias, os moradores do albergue foram vacinados. Isso numa época que basicamente ninguém tinha sido vacinado ainda, a gente não tinha sido vacinado, não tinha liberado para muitas pessoas. Então, um dos primeiros vacinados de Santa Cruz foram os frequentadores do albergue, e justamente num dos dias que a gente estava lá, foi algo que também nos ajudou a implementar essa história, essa narrativa que a gente traz da pandemia da Covid.
Como a Laura falou, isso contribuiu bastante para a narrativa, né? Por causa que a gente queria criar toda essa relação com a pandemia, como essa pandemia afetou a história deles. Então foi bem interessante a gente conseguir fazer essas cenas pro documentário, né? A escolha dos ambientes, elas foram bem naturais também. A gente deixou assim eles se sentirem confortáveis onde eles gostariam de gravar. Como, por exemplo, a mulher, né, a única mulher frequentadora do albergue, a gente fez a entrevista com ela no quarto, porque as mulheres lá, elas têm um quarto separado e um banheiro separado. Já aí, como ela era a única, ela tinha um quarto ali que era só para ela, e ela ficava mais escondidinha, assim, no quarto dela, não se sentiu tão confortável em se abrir pra gente. Então, como ali era onde ela se sentia mais confortável, a gente optou por fazer a entrevista com ela ali mesmo. E foi mais ou menos assim com os outros personagens também. Uma que outra pessoa a gente já tinha noção que a gente queria entrevistar, né? Porque alguns demonstram ser um pouco mais abertos a falar sobre eles e é uma questão bem complicada, porque são histórias pesadas e difíceis que, por exemplo, alguns ali têm problemas com drogas, com bebidas, questões familiares envolvidas. Então, a maioria deles, eles não estão tão abertos para falar disso, porque são momentos bem complicados da vida deles que foi tocado ali. Essa questão também de cortar as entrevistas foi bem difícil, porque algumas entrevistas que a gente tinha eram muito longas, porque eles se sentiam, de certa forma, bem em poder estar conversando com a gente, depois que eles se abriam, né, se sentiam um pouquinho mais confortáveis, começavam a conversar. Eles acabavam falando muito de questões que naquele momento talvez não interessassem tanto para o filme. Cada personagem ali que a gente entrevistou tinha uma história que dava um documentário em si, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, uma das coisas que esse documentário proporcionou para nós foi mostrar um pouco mais dessa realidade, conseguir abrir um pouco nossos olhos para esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de situação. Ninguém dá bola, ninguém dá atenção. E a partir do momento que a gente se permite a ouvir eles, muda completamente. Falando por mim, eu saí de lá apaixonada pelos personagens, assim, encantada com a história que eles tinham para contar. Às vezes, né, a gente tem muito preconceito, não tem como negar isso, com pessoas em situação de rua. Eles têm muito a agregar na nossa vida. Eles são pessoas como a gente e têm suas opiniões próprias, têm suas histórias, têm suas vivências e eles são pessoas muito engrandecedoras. Eu acho que mesmo nós tendo essa pequena vivência ali no albergue, a gente não conseguiu ter a visão... Óbvio que a gente não conseguiu ter a visão completa do que é essas coisas. Eu e a Laura, ainda que nem ela falou antes, a gente conseguiu ver um pouco mais, porque a gente saiu a campo, a gente conseguiu ver realmente o estado que as pessoas ficam, às vezes por causa de bebida e drogas. As conversas que a gente teve com os funcionários e com alguns dos frequentadores do albergue também mostrou pra gente uma realidade que ela não foi capturada pelas câmeras ali. A história, todo o envolto ali do albergue é um pouco mais denso do que aparenta ser no filme. Num primeiro momento, a gente tinha vontade de retratar moradores de rua mesmo, pessoas em situação de rua em Santa Cruz do Sul na pandemia. Só que pela dificuldade que a gente enfrentou, a gente acabou indo e a gente chegou no albergue. Então, ele não era a nossa primeira ideia e a gente acabou chegando nele por uma série de dificultadores que nos levaram até ele. Porque por esse assunto ser tão complicado e pesado e específico, era bem difícil de encontrar gente que pudesse nos dar direção, assim. Se a gente quer falar sobre essa pessoa, como que eu pego os direitos de imagem dela, como que eu encontro ela, onde ela frequenta, não tem ninguém que vai dizer isso pra ti. Particularmente, esse documentário ele só saiu porque a mãe de um dos nossos colegas trabalha na prefeitura. Então ela conseguiu fazer uns contatos mais diretos. Tornaram viável mesmo essa produção, porque senão ia ficar num bate e volta e não ia sair documentário. A gente ia estar até hoje tentando produzir documentário e daí não ia dar certo para a disciplina, né? Porque a gente tem um tempo curto ali para produzir, a gente tinha uma pressa para ter resposta e saber se a gente vai poder ou não gravar, porque se a gente falasse simplesmente não pode gravar no albergue, a gente ia ter que partir para outra ideia. A gente tinha uma linearidade, na verdade.
das histórias, todas elas, nós tínhamos uma lista de perguntas, então o fio condutor era claro. Só que o problema é que muitos deles divagaram sobre muitas coisas. Para quem está produzindo, para quem ouviu aquelas histórias, para quem conheceu aquelas pessoas, acha que tudo que elas falaram é de alguma forma relevante para a história delas. Então, é muito difícil. A pior parte, na verdade, é tu saber o que tu tem que tirar, o que tu deve tirar. Porque, embora às vezes a gente tenha 40 minutos, 1 hora de gravação que vai virar 5 depois, é muito difícil tu fazer isso por causa que muitas das coisas que eles falam são interessantes. Porque é uma história muito rica, uma história muito densa. Mas a gente teve que seguir o nosso planejamento, que é o que a gente tinha, que era introduzir os personagens e abordar a pandemia. Se a gente não fosse abordar a pandemia, a gente ia ter muito conteúdo para fazer um outro filme, um filme talvez mais pessoal deles, contando mais a vida realmente deles. Mas como a gente queria trazer essa parte da pandemia, a gente precisava cortar algumas partes que eram histórias mais pessoais para poder trazer para esse lado da Covid. E esse foi o programa Laboratório com um curta-metragem documental O Teto das Ruas. Espero que vocês tenham gostado. Não percam o próximo programa. Até mais. Tchau.